Programa não recomendado para menores de 10 anos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. É com muito prazer que eu quero acolher você que está aí em casa, que está no trabalho, que está na escola. Estamos muito felizes de ter você conosco. Sim, com muita alegria eu já quero dizer para você que está aí na sua casa, procura alguém que está aí do seu ladinho, que está na cozinha. Se você está preparando aquele café na cozinha, vai ali na sala, chega aí do lado de alguém, falei bem baiano agora, né? Chega ali, do lado de alguém, e aí fala assim para ela. E você que está aqui também, plateia, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus ama a sua vida. Deus ama a sua vida. Você é importante. Você é importante. Olha a pufa, faz assim. E por que nós começamos com essa frase? Porque hoje nós falaremos sobre sim a vida e falaremos sobre aborto. Então, como é importante falarmos sobre esse tema hoje? E eu já queria começar louvando a Deus pela sua vida que está aqui. Então, eu quero que você dê uma salva de palmas pela sua vida, pela vida da pessoa que está aí do seu lado. Quando nós celebramos um aniversário, nós não simplesmente celebramos, fazemos uma festa, né, para celebrar mais um ano de vida. Mas eu gosto muito de comemorar também os propósitos de Deus, né, Gabi? Sobre a nossa vida, de tudo que Deus planejou e sonhou para nós. Então, quando nós celebramos um aniversário, nós celebramos esses propósitos de Deus também. Ao mesmo tempo, quando falamos sobre aborto e tantas vidas, não são apenas vidas, né, perdidas, mas também propósitos e sonhos de Deus para cada pessoa, né, para cada concepção. Então, para que a gente abra esse tema, quero convidar o nosso querido padre Edmilson. Seja bem-vindo, padre. Bem-vindo, padre.
Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E olha, esse tema que nós trataremos hoje é um tema bastante caro à igreja. Nós precisamos cada vez mais abraçar como igreja e gritando aos 4 cantos do planeta Terra não a qualquer tipo de morte. Nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar o aborto. Independente. A igreja ela é fechada a qualquer realidade que possa levar o aborto como uma proposta, como uma saída, como uma solução. Nós precisamos estar muito conscientes disso. E eu ser esse arauto, vocês serem esse arauto da vida. Escolhe, pois, a vida. Essa é uma ordem já dada por Deus, desde todo sempre. E a desobediência é que tem gerado a morte, na verdade. Por que o aborto ocorre e ocorre com tanta frequência? Por atos de desobediências. Que se o homem obedecesse a Deus desde todo sempre, nós não estaríamos contemplando a morte com tanta frequência. São milhões de bebês abortados anualmente no planeta. Imagina o coração de Deus, que dor. Levanta seus braços. Há um Deus que sonda o Padre. Há um Deus que sonda você. Há um Deus que, quando eu estava sendo gestado no ventre de minha mãe, lá estava Ele me modelando, trabalhando, o Padre. Ele tem nas mãos dele o meu nome escrito. Ele conhece o meu DNA. Ele que ia tecendo ali, no ventre de minha mãe. E esse mesmo Deus que me tecia no ventre de minha mãe é o Deus que continua me sondando, me conduzindo, me amando. Independente das realidades que eu possa estar vivendo, Ele vai me amando. Esse é o nosso Deus. Levanta seus braços. Reza com o salmo. Nós, padres, rezamos, os religiosos, muitos consagrados, os salmos todos os dias. Nós queremos rezar hoje cantando, como a gente faz a Eucaristia. Às vezes o salmo ele é lido, às vezes é cantado. Nós queremos cantar hoje esta oração diante do bom Deus. Você que está em casa nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, você que tem parado para participar, para assistir esses programas, tem se identificado com a proposta que nós temos elevados até você, reza cantando, vai. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto. Se me assento ou me levanto. Conhece meus pensamentos. Conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando? Quer deitado, quer andando. Sabe todos os meus passos. Sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavra, e antes que haja em mim palavra, sei que tudo me conheces. Sei que tudo me conheces. Seus braços mais altos, você que está em casa, canta conosco, vai. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, eu sei. Senhor, eu sei
sei que tu me sondas. Talvez você hoje esteja precisando desse consolo, desse conforto. Porque talvez a sua cabeça tenha te acusado, tenha te flagelado, tenha te martirizado. Até porque quando a gente usa essa expressão aborto, é muito frequente as pessoas, infelizmente, até pessoas que já confessaram esse pecado, atualizar o peso, atualizar a dor, o martírio. Para você que já viveu uma experiência de igreja, de sacramento, não se deixe mais ser tentado pelo diabo nessa autoacusação, nessa autocondenação, não. Mas para você que talvez ainda se alimente com esse desejo no coração, e hoje parou para assistir esse programa, talvez motive, incentive o aborto, já até contribuiu concretamente e nunca buscou a igreja para se reconciliar com Deus, com a igreja. Não sei se os católicos sabiam. O católico que concorda, que aprova ou que pratica o aborto, ele está excomungado sem que a igreja o excomungue. E ele precisa voltar à comunhão, e para voltar à comunhão ele precisa pedir à igreja a graça de voltar a essa comunhão plena. Olha que forte, que realidade difícil. Mas hoje nosso Senhor quer falar com você. Você que talvez tenha sido atormentado por esse pensamento de querer abortar. Está grávida, talvez uma gravidez indesejada. Acabou no relacionamento com seu namorado, engravidando, adolescente. O Senhor está falando ao seu coração. Olha o que Ele vai falar para você agora, na segunda parte do Salmo. Deus, tu me cercaste em volta. Canta, vai. Deus, tu me cercaste em volta. É assim que Ele está te tratando hoje. Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa. Tal ciência é grandiosa. Não alcanço de tão alta, tão alta. Não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, está sofrendo Se perturbações, no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Sei que ali também Pega na mão do seu me irmão. ama. Canta com ele, Senhor, eu sei, vai. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Ele nos ama. Senhor, eu sei que tu Cante me isso pra você que tem sido afligido amas. Senhor, nos seus pensamentos, eu sei que tu me nos seus amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Tanto você que está aqui quanto você que está em casa nos acompanhando, agradeça a Deus pela sua mamãe que não te abortou. Agradeça, porque você poderia ter sido abortado. Concorda, compadre? Mas os nossos pais, mesmo passando pelo que eles passaram, eles nos aceitaram em meio às dificuldades que eles estavam vivendo, aos problemas. Talvez foi até uma gravidez vivida num momento tão difícil. Talvez ela aconteceu num ato sexual onde o nosso pai estava bêbado, drogado.
Mas obrigado, Senhor, porque as nossas mães nos acolheram, nos aceitaram em seus ventres. Nós poderíamos ter sido descartados, como tantos bebês são descartados. Mas nós agradecemos hoje as nossas mamães por elas terem nos aceitado. Talvez até tentaram nos abortar, mas não conseguiram. E nós estamos aqui hoje valorizando as nossas mamães, dando graças ao Senhor por elas, bendizendo ao Senhor pela vida delas, porque elas nos acolheram em seus ventres. E hoje somos essas maravilhas que somos. Obrigado, Deus. Obrigado pelas nossas mamães. Obrigado pela nossa vida. Obrigado pela vida daquelas que estão decidindo hoje não mais concordar com o aborto em hipótese alguma. Obrigado. Obrigado pela mentalidade que está sendo modificada a partir de agora. Eu não sei aonde que essa imagem está chegando, em qual coração está chegando, mas eu agradeço a Deus porque a sua mentalidade ela está sendo modificada. Acolhe esse bebê, ouviu? Ame esse bebê profundamente. Ele vai ser promessa de Deus na sua vida. Ele vai trazer renovo, ele vai trazer alegria, ele vai trazer paz para o seu coração. Ele vai ser o maior presente do céu na sua vida. Senhor, eu sei que tu me amas. Canta, vai, com toda a força, declara. Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Queima os corações e levanta uma nova geração. Vem despertar essa nação com um tremendo avivamento. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Que o Espírito queime o seu coração nessa tarde. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Esse é o programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. E com muita alegria, estamos aqui no nosso segundo bloco, né, Gabi? Falando hoje sobre aborto, falando sobre sim à vida. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir, que precisa conhecer um pouco mais e se aprofundar nesse assunto, compartilhe aí com essa pessoa. Se você está assistindo pelo YouTube, compartilhe esse link para todos os grupos que você conhece. Se você está pela TV, Canção Nova, depois você pode... Os programas ficam salvos também na Canção Nova Play, no YouTube. Então, você pode ir lá, conferir todos os programas Jovens Sarados e compartilhar também com todo mundo que você conhece. Irmã, e nesse segundo bloco, né, como nós sabemos, nós sempre trazemos um testemunho. E hoje nós vamos convidar um irmão para partilhar um pouquinho conosco sobre a abertura à vida, sobre o sim à vida. Ele tem lutado por isso. E eu gostaria de convidar aqui, Eduardo, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Eduardo.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Eduardo. Posso te chamar de Du? Sim, eu prefiro que me chame de Edu. Engraçado que Eduardo não tem nome, né? É Dudu, Edu. Quando alguém me chama de Eduardo, eu acho que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, seja bem-vindo, Du. É uma alegria ter você aqui com a gente hoje. Eu já sei seu nome, mas eu quero que você se apresente aí para o pessoal. Quem é o Du? Quem é o Eduardo? Primeiramente, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, né? E falando de um assunto tão importante. Então, meu nome é Eduardo dos Santos Marques, sou filho do Silvio Marques. Né? Meu pai ele veio a sofrer um acidente de trabalho quando eu tinha 16 anos de idade e veio a falecer. Tenho minha mãe, a Marta Alves dos Santos Marques, e meus 2 irmãos, Silvio Marques Júnior e a minha irmã, Silvia Fernanda Marques. Sou casado há 11 anos com a Deise. Ela está aqui, mas está com vergonha de aparecer. Seja bem-vinda, Deise. Ela é tímida. E nós temos uma menina de 10 meses. Né? Então, eu também sou presidente de uma associação sem fins lucrativos, né? Que é o nome Instituto Antônio Royo Marim. Antônio Royo Marim foi um padre, né? E um grande teólogo da nossa igreja. E esse instituto, hoje, na cidade de São José dos Campos, é mantenedor de um colégio, que é o Colégio Mater Puríssimo. Muito bem. Eduardo, e já adentrando no nosso tema de hoje, o Sim à Vida, né? Falando sobre o aborto. Esse tema foi sempre presente na sua vida? Como foi que começou a entrar, né? Como foi que você começou a se engajar, né, nessa causa? Eu nasci na Igreja Católica e fui participante de um grupo de oração por muito tempo. Fui coordenador do grupo, toquei bateria. Não tão bem assim, mas toquei bateria no grupo. E chegou uma hora que eu procurava alguma coisa a mais. Né? Não estou falando que isso não era o suficiente. Foi quando eu me deparei com o Movimento Pro Vida, com o trabalho, né, em busca da defesa da vida. E aí, através desse trabalho em defesa da vida, nós começamos a ver todas, né, a maldade que está por trás dessa cultura da morte, né, como diz São João Paulo II. Né? E aí começamos a estudar toda essa questão da cultura da morte. E aí nós começamos a falar o seguinte, né, que, de certo modo, nós cansamos de enxugar gelo, de ficar não cansando no sentido de abandonar a missão. E aí nós queremos trabalhar também nas bases. Né? E aí foi quando nasce esse sonho de ter um colégio, né, de trabalhar com as crianças desde a mais tenra idade, desenvolvendo essas crianças, né, não mais ali apagando o gelo. Né? É interessante que, às vezes, quando nós pensamos no aborto e nós pensamos na mãe que aborta, talvez a gente, em alguns casos, é difícil até usar a palavra mãe, né? Mas a gente fica preso naquele estereótipo, né, de uma mãe com sovaco peludo, né, aquela coisa gritante, né, que aparece aí muitas vezes nas mídias. Né? Mas a gente esquece de pensar que tudo isso vem de uma engenharia social. Tudo isso foi profundamente pensado por alguém. E aquela moça ali, aquela menina, aquela mulher que está ali gritando, que está ali se expondo, por muitas vezes também ela é refém dessa engenharia nefasta, dessa engenharia doentia que foi criada de maneira proposital. Eu me lembro que quando eu era jovem, mais adolescente, hoje já estou com 37. Não tão velho ainda, né? Mas não tão jovem também. Ainda. Né? Eu me lembro que naquela época ficava veiculando na televisão o primeiro beijo homossexual. Eu assistia a novela junto com a minha mãe. Crianças, não assistam novela. Mas eu assistia a novela junto com a minha mãe. E ficou ali mais ou menos uns 3 capítulos. Vai ser o primeiro beijo homossexual, vai ser o primeiro beijo. Era uma preparação para aquilo que eles queriam mostrar. E quando chegou a cena do primeiro beijo homossexual, foi um selinho e acabou, the end, fim, tchau, né? E você vê de lá para cá quanto isso vem crescendo. Né? Não é mais um selinho. Isso vai crescendo, 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 até que as pessoas olham para isso e falam: olha, eu acho que isso não é tão ruim, eu acho que isso não é tão anormal. Né? Isso faz parte dessa engenharia social. Né? Um programa de televisão recentemente fez uma pesquisa mostrando a quantidade de divórcio que aconteceu depois que as
telenovelas começaram a tratar desse assunto como um assunto bom, né? Colocando as mulheres, olha, você é empoderada, né? Por que sofrer? Aí a mãe, né? A sua mãe lá na sua casa, filha, eu a vida inteira dependi do seu pai, você não vai depender do seu pai, vai trabalhar. Não estou falando que não pode trabalhar, minha esposa trabalha. Mas essa cultura, né? Esse colocar isso como algo não tão ruim assim. Isso vai crescendo, 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 ao ponto de 2 casos famosos no Brasil nos últimos anos, de meninas com 11 anos que veio a engravidar, e com a gravidez já muito avançada, foi proposto essa condição do aborto, né? E você pega esse caso específico. Para sair o bebê, a vida que estava no ventre dessa menina, foi necessário colocar alguma substância, né, para esse bebê diminuir um pouco de tamanho, e o parto aconteceu, e normal. O corpo teve que expelir esse feto. Algumas pessoas falaram, ela não é mãe. Não, ela é mãe de um bebê que não está vivo, ela é mãe. A alma foi infundida nessa criança. E a gente olha pelas questões lógicas, nós nem estamos falando de religião, mas de lógica, não tem sentido. Se você parte do princípio que naquele estágio de gestação já não tem um outro meio para tirar, se ela fosse fazer uma cesárea, ela sofreria muito menos do que o processo que foi imposto a ela. Não tem lógica nisso. Deixa fazer a cesárea. Deixa a criança nascer. Quando Deus cria o mundo, Ele nos cria individualmente. Nós cantamos aqui no primeiro bloco, né, que Deus nos ama. Ele nos amando individualmente, Ele vem e nos cria individualmente. Ele te criou, Ele morreu por você. Morreu por você. Não foi por todos nós, foi por você, foi por mim. E quando acontece a fecundação, ali tem uma vida. E Deus criou aquela vida. E Deus ama aquela vida. E de repente, começa todo um processo de engenharia social, falando que aquilo não é vida. Falando que aquele beijo homossexual não tem problema nenhum. E muitas vezes meninas que estão em casa escutando isso aqui, movidas por terceiros, por outras pessoas, começam a escutar as coisas e param de raciocinar. E entender que aí no seu ventre é uma vida. Pensa que para existir os Jovens Sarados, alguém um dia sonhou com esse projeto. Imagina se, naquele momento que essa pessoa sonhou com o projeto Jovens Sarados, no momento que o Padre Jonas sonhou com a Canção Nova, alguém chegasse e falasse, não faça isso. Isso não é um bem. Você vai acabar com a sua vida. Você vai viver em função disso aí. E se ele aceitasse? Nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui graças aos Jovens Sarados. Nós estamos aqui graças à Canção Nova. Então, deixar de permitir que uma vida nasça é deixar de permitir que novos santos floresçam na igreja, novos sacerdotes floresçam na igreja. Nós temos uma alegria de falar que o mundo está ruim, que está difícil, e que é a esquerda, a direita, e é o STF. Mas entenda que em toda a história teve problemas, teve dificuldades. A grande diferença é que sempre se levantou um grande santo. E o chamado à santidade é para todos nós. Esse chamado é para todo mundo, para a doutora, para mim, empresário, dono de colégio, para a irmã, para o padre, para o baterista. O chamado à santidade, ele é um chamado para todo mundo. E nós negarmos que a vida aconteça é dizer não por uma alma que nasce com o chamado de ser santo. Eu acho que aqui que está o ponto também, né, Du? É abortar um propósito, né? O egoísmo do homem é tão grande que ele acaba querendo se tornar Deus, né? Escolhendo quem nasce, quem não nasce, né? E você teve uma experiência muito forte. Você pode contar um pouco dessa experiência para a gente, onde você resgata, querendo ou não, um propósito, né? Sim. O Movimento Pro Vida, ele faz parte da minha vida desde sempre, né? Eu
tenho uma irmã, falei no início, né? Silvia Fernanda Marques. A minha irmã, o pai biológico dela, ele era pedreiro e estava trabalhando numa casa. E ali ele se aproveitou da empregada doméstica, que também não tinha a sua cabeça muito esclarecida, né? Uma pessoa muito simples. E essa ação da gestação da Silvia Fernanda, que é minha irmã. E a pessoa que é padrinho dela, né, o Luiz, ele foi e comentou na empresa que meu pai trabalhava: ó, aconteceu isso aqui. Meu pai falou assim: se for uma menina, eu quero. E decidiram, naquela época era tudo muito diferente, né? Não era tão simples descobrir o sexo antes e tudo mais. E aí se descobre que é uma menina quando teve o parto, né? E a minha irmã veio para minha casa. A minha irmã nasceu em 90. E a gente fica pensando, né? E se aquela mãe falasse: olha, eu sou uma injustiçada da vida, né? Eu não tenho condições de fazer isso. O Joaquim, meu sobrinho, filho da Fernanda, não teria nascido. Então, aquela mãe, ao menos ela aceitou que ela não tinha condições de ter aquela criança. E tá bom. Mas ela não deixou aquela criança de nascer. A minha vida seria outra sem a minha irmã. Atualmente, nós temos a guarda provisória também de um bebê, né, que está conosco há 10 meses, até 6 de dezembro. Daí para frente, o juiz que decide, né? E eu e a Deise casados há 11 anos, não temos nossos filhos, né? Não por uma opção, obviamente, abertos à vida desde o início do casamento. E essas coisas vêm aparecendo para nós, sempre por esse amor à vida e essa luta contra aqueles que não querem que a vida aconteça, né? E é importante, né? Até trouxe esse livro aqui, não é nem para fazer merchan, mas porque é um livro que conta, desde 1950, toda a história do aborto, né? O nome se chama Segundas Intenções, no país dos Estados Unidos, né? E depois isso vai passando para outros países também. E você vê que são pessoas que fazem isso propositalmente, porque tem um fim. O cara acredita que, olha, hoje tem muitas pessoas no mundo, e por conta de ter várias pessoas no mundo, aí está a raiz do sofrimento. Mas Nosso Senhor falou, né? Ide, né? Por que nós casamos? Para ter os nossos filhos. E você vem com toda essa cultura anti-filho, feita proposital, porque o excesso de pessoas no mundo traz o sofrimento. Eu recebi algumas famílias quando a minha bebê estava em casa, e todos vocês que têm bebês sabem que isso é comum, as pessoas vão em casa visitar o nenenzinho, né? E uma das famílias que eu recebi era uma família, fica aí o meu abraço para o Júnior e para a Vanessa, né? Mas é uma família que tem hoje 7 filhos, né? E eu digo para vocês, foi a família mais educada que presenciou na minha casa. Porque o trato dos irmãos, o mais velho, se ele não cuidar do mais novo, acho que vários passaram por isso, nossos pais passaram por isso. O meu pai teve, se eu não me engano, 11 irmãos, minha mãe 7. Era comum isso. E você vê o trato do mais velho querer cuidar do mais novo. E hoje a gente vive num mundo de egoísmo, né? Porque as pessoas não querem mais cuidar do outro, né? E aí, por isso, a importância do movimento Provida, porque o movimento Provida é você se preocupar com o bem comum. Você não conhece aquela moça que quer abortar. Não é só o seu sentimento, Não é o só seu o seu querer, sentimento. mas Você não conhece em aquela comum. moça. Talvez você nunca mais vai ver aquela criança. Talvez você nunca vai ver aquela criança, mas você vai lá mostrar para ela que não é o fim do mundo. Eu costumo falar que a vida não é uma foto, mas nós tiramos foto o tempo todo, né? Quando você me pergunta quem é você, eu tiro uma foto, eu paro naquele momento e falo, eu sou esse cara. Talvez daqui 10 anos você perguntar quem é você, a minha resposta vai ser diferente, porque a foto não é mais a mesma, né? Nós tiramos fotos para falar quem nós somos, mas a vida, ela é um filme. Ela não para, até mesmo depois que nós morremos, ela não para, né? A vida Amém. eterna não é essa. Queria permanecer aqui conversando. Eu acho que até o pessoal de casa também queria ouvir um pouquinho mais, mas infelizmente o nosso tempo é curto, Du. E o que vem muito forte no meu coração é que a gente pudesse já ficar em pé. Nossa Senhora, ela é mãe, ela sabe quais são os sentimentos de uma mãe e ela conhece também os filhos, né?
Então, que nós pudéssemos rezar uma Ave Maria entregando todas as mulheres que são mães, todas as mulheres que estão grávidas e pensam em abortar, todas as mulheres que já não têm mais esse desejo pela maternidade e por todos os filhos, né, e filhas amadas de Deus que sofrem, né, que ainda estão ali no ventre sendo gerados e os quais as mães pensam em abortar. Então, consagremos a Nossa Senhora todas essas mães e todas as crianças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Escolhe, pois, a vida, ela traz vida a você também. Entende que a vida é dom e ninguém a detém. Veio de Deus, pra ele voltará. Muita alegria que nós estamos nesse terceiro bloco do nosso programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. E hoje, é claro, em defesa da vida, nós sabemos o quanto nós precisamos defendê-la com, como diz o ditado, unhas e dentes, né? E com o coração e também com a cabeça, né? E a mente bem centrada naquilo que a nossa doutrina católica vem nos orientar em relação a isso. Nós tivemos o testemunho aqui do Eduardo, ele está também aqui conosco, e os nossos outros convidados, outras convidadas vão se apresentar para nós. Me chamo Thaís, sou médica, participo dos Sarados há 10 anos e da Canção Nova há 1 ano. Sou Cíntia, eu faço parte da missão Jovens Sarados há quase 15 anos. Sou psicoterapeuta, viúva do Marcos, mãe da Sofia e do Heitor, que mora no céu há 5 anos. Nós sabemos aqui, o Eduardo já entrou, né, dentro dessa realidade hoje, né, social, de mentalidade, de cultura, que os papas, né, últimos vão dizer para nós, tanto João Paulo II como Bento XVI e Francisco também, dessa cultura de morte, né, que se levanta contra a vida, né, contra a vida. E a gente vem resgatar aqui o valor da dignidade humana. Deus nos fez, nos criou para a vida, desde a concepção até o final da vida. Há ali um sopro que, como a gente sempre diz, né, Deus nos deu a vida e só a Ele é permitido tirar a nossa vida. Então, nós estamos aqui com pessoas que já viveram experiências e que vivem bem assim próximo a algumas dessas realidades e também já foi realidade na vida delas, para poder discutir um pouquinho esse assunto e nos trazer essa clareza. Doutora Thaís, o que a senhora tem a nos dizer em relação a essa realidade hoje, né? De onde parte tudo isso? Irmã, antes de qualquer coisa, eu considero essa questão do aborto muito séria, né, na sociedade, dentro da igreja. É um tema muito polêmico, mas eu acredito que seja uma crise de falta de amor. Falta de amor em relação ao indivíduo, em relação a mim, em relação ao próximo, né? A mulher, quando ela não se ama, como é que ela vai amar o próximo? Se eu não me amo, eu quero bem para mim mesmo, né? E eu não consigo fazer o que eu não quero para mim aos outros, né? Então, eu acabo tendo uma preocupação com a vida daquele indivíduo, mesmo que elas considerem como parte do seu próprio corpo, né? A partir disso, a gente sabe, a gente é levado a pensar de quando começa a vida. Na medicina, na faculdade, eu lembro de várias questões de discussões de quando que se inicia a vida. A vida se inicia quando o cérebro está formado, quando o coração está formado, quando a pessoa respira. Quando? Né? Mas dentro da nossa visão católica, na hora que o
o espermatozoide fecunda o óvulo, ali existe, e assim, a minha imaginação é fértil, né? Então, imagina o quanto a criação, quanto Deus faz de sobrenatural naquele momento que existe a fecundação. A criação, Deus sopra e é o puro amor. Agora, sim, uma coisa que a experiência também de vida minha, independente de existir amor entre o homem e a mulher, ali Deus nos ama por primeiro, né? Antecipa. E ali é muito real a palavra concreta. Ele me amou primeiro, antes do meu pai, antes da minha mãe, independente de como foi aquele ato, né? E assim, ele não vai ser amado pela mãe ou não vai ser amado pelo pai, mas ele tem alguém que ama, entendeu? Então a gente não os dois, o pai e a mãe, fazem parte da criação, mas Deus ali soprou e a Deus cabe decidir o começo e o fim daquela vida, entendeu? E assim, diante disso, às vezes na própria situação, a mulher decide opta por fazer o aborto. Às vezes está num procedimento ali sedada, decidiu por retirar um corpo estranho que entrou nela ou um erro de uma decisão que ela não quis. Uma consequência de um ato errado, não pensado, de um prazer momentâneo. Mas é uma vida, né? E assim, eu, quando fiz meu juramento, eu optei por defender a vida. Eu tenho certeza que os médicos, ao fazerem, ou ao serem obrigados, em algum país que são obrigados a cometerem esse ato, um assassinato, com certeza ficam marcas. Né? Ficam marcas na mãe, ficam marcas no pai, ficam marcas no médico, ficam marcas em todas as pessoas envolvidas, né? Eduardo, você já pôde testemunhar isso? Realmente a mulher que ela chega a essa decisão do aborto, ela realmente é uma pessoa que ela falta esse amor a si mesmo, essa doação, né? O sair-se para o próximo. Sim, né? Naquele momento da concepção, Deus cria e infunde a alma, né? Ali passa a ter naquela mulher uma vida. E nós, eu sou homem, estou aqui no meio de vocês, e imagino a grandiosidade que acontece no corpo da mulher em receber a vida. A gente imagina ali quando o anjo chega e fala para Nossa Senhora que ela vai ser mãe do Filho de Deus, né? O corpo, né? O que o corpo se prepara para receber aquela vida, né? Então, corporalmente falando, certo, doutora? O corpo todo se prepara para receber aquela vida, né? A gente costuma falar, ali nasceu uma mãe. Por mais que ela não quis, né, ser mãe naquele momento da concepção, inevitavelmente naquele momento nasce uma mãe, né? Todo um corpo, tudo se prepara para aquilo. E obviamente, quando a gente deixa de viver aquilo, né, que nos foi posto a vivermos, falta alguma coisa, né? Essa sequela, né, de ter negado, né, isso, falta alguma coisa. É interessante pensar que, quando teve lá a criação, né, nossos pais, Adão e Eva, o pecado original, e aí, de repente, nosso Senhor, ele fala assim, eu vou ser homem para salvar toda a humanidade. Quando Jesus Cristo vem para ser homem, para salvar toda a sociedade, ali tem um convite para que nós possamos fazer parte do seu reino. Né? A Sagrada Escritura fala assim, lá, né, no céu, não haverá choro nem tristeza. Aqui a gente vive toda essa tristeza das nossas histórias, né? Mas lá, né, olha o convite, né? Aqui uma senhora com uma vida, com uma história, né, sofrida, assim pode dizer, né? Aí Nosso Senhor vira para ele e fala assim, ó, lá, né, lá no céu não haverá nem choro nem tristeza. A gente consegue ter nem luto, né? Então a gente consegue ter uma imagem do que é o céu. É um lugar que não tem choro nem tristeza. No momento da concepção, que Deus infunde uma alma e tem uma vida, aquela vida está sendo chamada, convidada a viver lá, onde não tem choro e nem tristeza. Doutora, fala para a gente quais as consequências ou como é realizado isso. Mas o que realmente acontece, existem vários métodos conforme a idade gestacional da criança.
E aí, se ela é pequena, geralmente usa-se de métodos que vão sugar o material do embrião, né? O feto. E agora, quando ele está tá maiorzinho, existem materiais que vão quebrar os seus membros, né? Então, ele vai ser esquartejado, né? E quando chega na cabeça, que querendo ou não é a parte maior do feto, ela vai ser quebrada e vai ser aspirada do útero, né? Dentro desse contexto, também, quando a idade gestacional é maior, por exemplo, de 6 meses, eles injetam uma substância salina, que vai queimar todo o corpo da criança, e aí ela vai ser expelida, vai ter o processo de parto, mas vai nascer morto. E assim, invariavelmente também, apesar de estar toda queimada, a criança, ela pode nascer viva e não resistir depois. E, assim, sedada, a mulher não presenciou nada disso. Mas ela tem como sequelas, pode ter, assim como queima a criança, queima o útero, gera infertilidade, se ela vier a decidir por ter outros filhos, a facilidade de ter um parto prematuro é muito grande. Então, gera-se várias consequências, além da psicológica, né? E, assim, falando da visão da religião, imagina na hora que a criança ela é formada, a nossa dimensão espiritual, existe uma alegria, existe um amor, Deus fica ali e infunde a alma. Mas e na hora da morte, também existe uma tristeza gigantesca dentro dessa realidade, né? E isso fica marcado na alma da mulher, né? E assim, hoje, para sempre, mesmo que exista o perdão da igreja, né? Ela com ela mesma não consegue se perdoar a maioria das vezes. E assim, hoje no Brasil são três situações que são permitidas o aborto. Primeiro, quando faz mal à saúde da mulher, que a gente tem como exemplo a Santa Giana, né? Depois você pode comentar um pouquinho, e que ela optou pela vida da criança ao invés da vida dela. Tem o caso de estupro, e aí entra a minha história, que eu já vivi. E quando tem caso de malformações, que aí envolve a Cíntia, ela vai falar um pouquinho do testemunho dela. No meu caso, minha família sempre foi, vou falar assim, resumidamente, porque a gente não tem muito tempo. Mas minha família sempre foi católica, e aí, com 21 anos, minha irmã foi violentada. Foi vítima de um estupro de um conhecido, um amigo do meu pai. Pegou carona com ele e foi violentada. E, na data, foi assim uma situação sofrida, como realmente para qualquer pessoa, para qualquer mulher, ela, com 21 anos, ela passar por isso, e a família toda também é violentada. E assim, todo mundo tem sequelas disso, psicologicamente hoje, falando da família toda. Mas, de qualquer forma, a minha família, sendo católica, naquele dia, o médico... Minha mãe nem sabia, mas o médico deu uma medicação para ela e pensava-se que ela não estava grávida. Quando chegou aos 3 meses, descobrimos que ela estava grávida. E minha mãe, não tem. Meus pais assumiram, né, porque ela não tinha condições, mas não, vamos optar pela vida. E assim, hoje a gente não consegue se ver sem o meu sobrinho. É uma pessoa fantástica, maravilhosa. Não existe. A nossa família sem ele seria impossível de se pensar. Então, eu não imagino ele sendo abortado. E ele sabe disso, e a gente tem uma unidade em família e um amor que eu tenho certeza que superou toda a dor. Porque Deus supera toda a dor, né? Cintia, para finalizar, fala para a gente essa sua experiência e, dentro dessa sua experiência, a opção que o cristão ele pode ou não ter. Irmã, eu engravidei há 5 anos atrás do Heitor, nosso primeiro filho, e no 6º mês de gestação se faz
A segunda, ultrassom morfológica, para identificar exatamente a realidade das síndromes. E ali foi diagnosticada a síndrome de Edwards, que é uma síndrome super rara. Para você ter uma ideia, Down é 1 em 1 milhão, Edwards é 1 em 8 milhões. Eu brinco que eu ganhei na loteria, engravidando do Heitor. E, apesar do médico saber da nossa fé, ele disse, olha, eu preciso dizer para vocês que, num caso desse, que a medicina considera incompatível a vida, e aí, né, o que é incompatível a vida, né? Mas ele dizia, é possível interromper a gestação, e na mesma hora a gente respondeu que não, isso não era uma opção para nós iríamos com a vida, e eu disse para ele, doutor, eu estou aqui grávida e eu quero gerar um filho, não um cadáver. Se ele vier a falecer no meu ventre, então é uma decisão de Deus e ok. Mas a nossa decisão é ir até onde Deus quiser com essa gestação, e assim o foi. Óbvio que isso, apesar de ser totalmente a favor da vida, eu chego a compreender as mulheres que pensam, né, no aborto, porque é uma dor incomensurável, né? Você passa uma gestação com aquela tensão de que se a criança vai morrer no ventre, não vai. E eis aí o verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor é aquele que se doa em favor de uma outra vida, né? Então, o amor de cruz que o Senhor nos ensina ali na cruz, é Ele quem morre em favor da nossa vida, da vida eterna, né? Então, ali eu pude experimentar um pouquinho, né, dessa verdade, de morrer para mim, né, de morrer para a minha dor, inclusive, para que o Heitor tivesse vida, né? Então, eu penso que não tem outra opção para um cristão, independente da circunstância, se é um estupro, se é uma violência, seja lá qual for, né? Porque a vida, ela é vida e ela é única e irrepetível, né? E a gente vê também nessa questão da lei, que hoje a gente vê que vai tudo ser liberado, mas é dentro da nossa consciência e da nossa fé que a gente precisa realmente tomar a nossa decisão. E assim como a Cíntia, né, e a irmã da doutora Thais fizeram essa opção pela vida, Santa Jeana, Santa Chiara Corbella, que também elas doaram a sua própria vida para que aquela criança nascesse. Inclusive, Chiara Corbella, ela chega a dizer que alegria que ela começou a gerar dentro dela quando ela compreendeu que era necessário fazer com que aquela gestação ela continuasse, porque ela estava gerando um filho diretamente para o céu. Eu achei fantástico isso. Então, esse programa, meu jovem, é para dizer para você, nós precisamos defender a vida, independente de como ela foi ali gerada, mas enfrentar toda e qualquer consequência, para que através da nossa doação, do nosso amor, do nosso sim fiel a Deus e da nossa crença, da nossa fé, nós possamos fazer com que a vida realmente ela tenha essa força e ela possa, né, realmente acontecer de uma forma natural, dentro da essência pela qual Deus fez, e que essa vida possa, então, concretizar o projeto de Deus. Cada um de nós tem um projeto. Então, que você também possa ser esse combatente pela vida. Nós queremos contar com vocês. Que Deus abençoe. Até o próximo programa. Compartilhe aí com as pessoas que precisam, que já vivenciaram, né, essa realidade. E nós estaremos juntos novamente no nosso próximo programa, Jovens Sarados Academia para a Sua Alma.